Deus, todos os amantes da Bíblia Sagrada. Meu nome é Nazeu Campelo e já começo com uma indagação para você. Você sabe o que é pedra fundamental, pedra angular no texto da Bíblia Sagrada? Hoje nós vamos dissertar um pouquinho sobre esse tema que causa controvérsias. Por quê? Porque os amados irmãos, ao interpretar esse texto, pode pecar no que nós chamamos de anacronismo. Você pegar valores e princípios dos dias de hoje e tentar interpretar um texto de 2000 anos, às vezes de 3000 anos atrás. Então, um tema muito importante. Esse é um quadro do meu canal chamado Pérolas da Teologia. E hoje vamos dar algumas dicas para interpretar o texto de Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser pedra de esquina. Muito bem. É interessante, já dei algumas dicas importantíssimas no tocante à interpretação. A Bíblia Sagrada é um livro de 3000 anos e deve ser interpretada, deve ser estudada, deve ser melhor debruçada. A teologia serve para isso. A teologia tem recursos como arqueologia bíblica, exegese bíblica e deve ser melhor utilizada a serviço da palavra de Deus, do povo do Senhor. Na verdade, é interessante a gente, como é um texto, o Novo Testamento foi escrito em grego, devemos recorrer aos originais. Temos aqui tentar reproduzir para os senhores de casa, mas no grego, pedra angular, a palavra grega kéfale está 75 vezes na Bíblia Sagrada e ela tem vários sentidos. Tem o sentido da pedra angular e também pode ser interpretada como cabeça, como liderança. A palavra kéfale pode também ser interpretada como liderança. A exemplo dos textos de Coríntios, quando fala que Cristo é a cabeça da igreja, kéfale, essa é a palavra utilizada. O marido é o cabeça da mulher, kéfale, cabeça, essa é a palavra utilizada. Mas hoje, o sentido que nós tentamos interpretar hoje é no tocante ao texto. Temos aqui o texto lá em Marcos 12, 10, por exemplo, que cita o Salmo 118. O que Jesus queria dizer com cabeça? Será que o alicerce daquela época era o mesmo alicerce de hoje? As construções da época de Jesus da Palestina eram as mesmas construções de hoje? Se nós pensarmos com a mentalidade do século 21, nós vamos pensar em fundamento, base, como aquelas pedras que são cavadas e jogadas embaixo para servir como base, servir como fundamento. Mas as construções da época, se nós podemos visualizar aqui, as construções da época tinha um alicerce muito raso, porque era assim a construção. As colunas de pedra eram erigidas, levantadas, e no final, no último ponto, mais lá em cima, era colocada a chamada pedra angular. Essa pedra, meus queridos, ela sustentava, servia de apoio e de base para toda a coluna. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é assentada entre os profetas, com base nos profetas e apóstolos, nós podemos perceber que o Paulo estava visualizando essa espécie de construção de arco com a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, os santos servos de Deus do passado também iam levantando com seus ensinamentos, com a sua postura de vida, mas quem sustentava, quem dava base, quem dava segurança é a pessoa de Jesus. Com essa segurança, com essa base, com essa certeza, todo o edifício da igreja poderia ser fundado. Então, meus queridos, visualizando isso,
quando se fazia esse arco, erigia-se então as paredes após ela e fazia um primeiro andar, um segundo andar. Assim eram as construções da época. Então, se você tiver com base a construção da visualização, na verdade, das construções da época, você vai ter a noção de que o nosso testemunho, a nossa visualização de Jesus é algo exterior. A nossa vivência, por mais que nós tenhamos vida, testemunho, postura, atitudes no meio social, mas o mundo tem que ver, com base nesse texto, o mundo tem que ver que Jesus Cristo é que amarra tudo isso. É Jesus Cristo que lhe dá a segurança. A igreja do Senhor tem que a pedra de esquina tem que ser visualizada. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamentada nos apóstolos, nos profetas do Novo e do Antigo Testamento, mas Cristo Jesus ainda é o nosso fundamento, ainda é a nossa base. Jesus Cristo tem que ser visualizado. É triste ver algumas lições bíblicas que não há no caso, esse tipo de ensinamento, esse tipo de lição. Para isso que a teologia serve, foi dito no início do vídeo, para nos dar essa luz, esse esclarecimento. Eu espero que o vídeo de hoje tenha lhe dado esse tipo de noção do que era a pedra angular. Também tinha uma palavra grega na mesma linha de pensamento, que é a acrocomiaios, também tinha a mesma noção de pedra de esquina. Nós temos aqui outro tipo de construção. Essa aqui é a construção em forma de arco, mas conforme Efésios 2:20, no caso era a pedra que ficava na esquina da fundação. Temos aqui o exemplo da pedra de esquina. Eu fiz a fundação de arco agora há pouco, exemplificando, mas aqui, se os senhores perceberem, a pedra, o edifício na forma do zigurate, os edifícios que mais eram, no caso, sólidos na época, a pedra também ficava exposta, a pedra angular. Não era uma pedra que ficava no alicerce invisível, não. Essa pedra amarraria toda a fundação e sustentaria todo o peso. Isso é Jesus na minha e na sua vida. Ele tem que ficar visível, ele tem que amarrar as pontas da sua vida, ele tem que ser a base e o fundamento da sua vida profissional, moral, espiritual e familiar, meus amados. Mas tocando no ponto da pedra de esquina, ele tem que ser visível. Jesus Cristo tem que aparecer na minha e na sua vida. Essas são as pequenas reflexões que nós fizemos. É um quadro novo no meu canal. Eu espero que você tenha gostado e que sirva nesse momento tão difícil de pandemia, venha esclarecer esse texto sagrado. Jesus foi rejeitado pelos judeus da época, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, de terem participação do edifício da igreja através do fundamento que é Jesus Cristo, como a pedra de esquina e pedra angular. Então, feitas essas considerações, que vamos dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus e sempre tem foco, não de tentar ver as camadas, de nunca se resumir ao que está aparentemente no texto. Como eu falei inicialmente, se você for pegar a pedra fundamental com a visão de hoje, ela vai ficar escondida, ela vai estar na fundação da casa. Mas com base na visão dos apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, interpretando o Salmo 118, ele vai ver como a figura do arco que era segurada, firmada pela pedra angular, e na figura do zigurate aqui nós teremos uma pedra também exposta, mas que firmava todo o edifício. Que Deus abençoe a todos, e mais uma aqui encerramos.